querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, William Enoque. É um prazer estarmos aqui na abertura do quarto trimestre de 2023 e apresentar a você a nossa lição dessa feita, escrita pelo pastor Wagner Gabi, pastor da nossa igreja em Curitiba, e ele escreve até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então, estudaremos a grande comissão como um enfoque etnocêntrico, estudaremos as missões transculturais, até porque é muito interessante, porque a despeito de termos em todos os nossos cultos missionários uma conscientização sobre isso, uma organização muito interessante aqui na nossa igreja sobre o trabalho missionário, às vezes existem temáticas que podem gerar algum tipo de dúvida, como as missões transculturais no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Por que a nossa igreja ela alcança muitos resultados? Porque ela entendeu desde então, principalmente a igreja no Brasil, há mais de 100 anos, a nossa Assembleia de Deus, ganhando almas e sendo uma igreja missionária. A nossa igreja aqui em Presidente Prudente, que neste mês completa os seus 80 anos. Nesses 80 anos, nós estamos desfrutando, colhendo frutos do trabalho missionário. Então, missões também é uma perspectiva pentecostal. Outro detalhe e uma lição importantíssima que traremos aqui será a sexta lição, orando, contribuindo e fazendo missões. Qual é a responsabilidade da igreja com os missionários? O que são os missionários fazedores de tendas? Como que a igreja deve se programar em relação ao sustento missionário? A 10ª lição, a janela 10/40, dá a impressão que está tudo resolvido, mas qual é o desafio, a dimensão dessa urgência missionária? A igreja perseguida, vamos estudar sobre isso. O modelo de missões da igreja de Antioquia, o propósito de missões e o grande trunfo da lição, que é a 14ª, que será missões e a volta do Senhor Jesus. Então, que você tenha um trimestre abençoado. A primeira lição é a grande comissão e um enfoque etnocêntrico. Do que se trata isso? O texto áureo está em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Então, sim, esta responsabilidade é minha, é sua, é nossa. E durante esses 3 meses estudaremos a obra missionária até aos confins da terra. Vamos aprender então que o Senhor Jesus nos garantiu e nos garantiu todo o apoio, todo o sustento, todo equilíbrio, toda a graça e autoridade. Mas então é uma ordem, é imperativo que possamos então estar todos nós atentos e fazemos a obra de Deus enquanto há tempo. Os objetivos da aula de hoje é conceituar e entender a grande comissão. É explicar as missões transculturais e afirmar a visão global do Evangelho no mundo. Que Deus nos dê um trimestre abençoado, um trimestre com muito conhecimento. Nós queremos também agradecer a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Samuel Padilha de Siqueira, pastor Carlos Neto. Mais uma vez estamos aqui com você, querido irmão, levando o abraço dos nossos pastores e desejando que você permaneça servindo a Cristo, orando por nós, mas também crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Tenha uma excelente aula. Você continue agora com o nosso amigo, nosso irmão, pastor Diego Fonseca. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Diego Fonseca, e tenho a imensa satisfação de poder revê-los aqui no canal AD Prudente Oficial para principiar assuntos do quarto trimestre de 2023.
como já apresentado pelo amigo pastor William Enoch, a quem também manifesto as minhas saudações, falaremos até os confins da terra por meio da instrumentalidade do pastor Wagner Gabi. A esse respeito, já dialogando sobre a grande comissão, assunto do primeiro tópico, lembremos o que significa esta expressão. Embora esse termo seja um termo conhecido por um percentual altíssimo dos cristãos, nunca é demais rever esse conceito, uma vez que o diálogo, não obstante ser imperativo e, portanto, envolver a nós todos, de quando em vez precisa ser revisto, relido, repensado. Bem, o pastor Gabi tece algumas contribuições nesse sentido. Para ele, a grande comissão consiste no mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Essas compreensões, elas se pautam nos Evangelhos. O Evangelho é de Jesus. As boas novas que elucidam a concepção do que é Evangelho, ela foi dita por Jesus. Os moços que escreveram o Evangelho não são detentores do Evangelho. A despeito de quaisquer expressões que utilizemos nesse sentido, o Evangelho é de Jesus, escrito por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Estes todos, capítulo 28 de Mateus, capítulo 16 de Marcos, 24 de Lucas e o capítulo 20 de João, tecem afirmações a respeito dessa grande comissão, com linguajar um tanto distinto, uma vez que eles eram distintos entre si e dirigiam seus argumentos para comunidades opostas. O conceito completo, a ideia central, o cerne da discussão permeia todos estes, me permita dizer, evangelistas. Agora, essa informação ela é ratificada no livro histórico de Atos. A escrita desse livro histórico, ela foi feita pelo próprio médico Lucas, que escrevera também um evangelho. O verso 4, 5, 8 do capítulo 1 elucida outra vez a ideia da comissão. Se você ler os textos, você vai perceber outros termos novamente colocados em ideia imperativa, onde o sujeito recebe a responsabilidade de assumir o compromisso da evangelização e da propagação do Evangelho. Agora, num segundo momento, o pastor Wagner, ele apresenta a questão cultural. Anunciar o Evangelho na nossa cultura, no nosso contexto, não necessariamente se equivale a anunciar o Evangelho num contexto que difere do nosso. É fato sabido por todos e não necessariamente por vias eclesiológicas, isto é, essa distinção cultural, ela não se dá única e exclusivamente entre as igrejas, mas na humanidade de um modo geral, mas especialmente por um caráter ministerial, é sabido que quaisquer missões transculturais, elas, de alguma forma, trazem a reboque uma série de desafios linguísticos, desafios típicos de uma sociedade para outra, desafios que podem ser lidos como ideológicos e vários outros campos que são agora propostos a um sujeito que não eram até então exigidos quando este residia em sua própria sociedade. O item 2, quanto à questão cultural, o pastor Gabi diz que anunciar o Evangelho em uma cultura diferente
É o grande desafio da obra missionária. E lá não se deve desprezar a cultura de um povo. Ou seja, não posso, ao ir para uma nova realidade, seja num processo imigratório sul-americano, norte-americano ou para além do continente, eu não posso, ao chegar nessa nova região, tentar implementar a cultura que trouxe comigo, porque exige-se que haja uma adaptação da minha parte, da minha família ali, do que aquele contexto se adapte a mim. Essa é a regra da vida. Agora, a despeito do respeito que nós precisamos manifestar, portanto, a quaisquer outras civilizações ou sociedades, nós só precisamos compará-la com a Bíblia Sagrada. Qual é o nosso filtro? O filtro é a palavra de Deus. Se aquela cultura, ela pode ser filtrada pela palavra de Deus, significa que o que ela me propõe, eu posso viver. Agora, se aquilo que aquela cultura propõe colide com o que a palavra de Deus prega, significa que, de igual modo, eu preciso colidir respeitosa e amistosamente com aquilo que aquela sociedade propõe. De modo que o nosso Deus tem, por meio da sua graça, bondade e amor, a característica de nos usar como instrumentos para esse alcance. Então recai sobre nós a responsabilidade de atingirmos estas camadas sociais. No item 3, você nota que a ordem não se limitou única e exclusivamente à evangelização, mas também a se fazer novos discípulos. A palavra nação é a tradução do termo etnos. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido. Pastor Douglas aponta que alguns missiólogos destacam haver no mundo cerca de 24 mil etnias. Uma das figuras mais emblemáticas no cenário nacional quando o assunto é missões, a saber, o pastor Ronaldo Lidório, que desenvolve um relevante trabalho, especialmente com os indígenas da nossa nação, ele destaca por meio de uma pesquisa que no universo indígena brasileiro, nós temos cerca de 228 etnias conhecidas, 37 delas isoladas, 41 ressurgidas, 9 possivelmente extintas, 25 delas a pesquisar, totalizando, além das 228, 340 etnias distintas, só em solo brasileiro e dentro de um nicho específico que é o universo indígena. Veja que existe uma abrupta diferença entre a concepção de nação e a concepção étnica. O diálogo apresentado na ordem da proclamação, do fazer discípulos, em Marcos 16 e Mateus 28, respectivamente, eles visam alcançar o espaço étnico, não uma nação em especial, mas dentro dessa nação, que seria um espaço macro, existem pontos micros que precisam ser vistos, entendidos, alcançados e preparados, a fim de que os mesmos também, enquanto discípulos, formem novos discípulos. Para fechar o raciocínio, o item 4 fala da eficácia e os objetivos da grande comissão. Quais são? Proclamar o evangelho, discipular os novos convertidos e integrá-los espiritual e socialmente na igreja local. Esse é o papel, é um tripé. Nós precisamos proclamar, precisamos discipular
e precisamos integrar. Proclama, discipula e integra. Esse é o meu, o seu, o nosso papel enquanto Igreja de Cristo Jesus. Muito bem, irmãos, já que você entendeu sobre a grande comissão, agora vamos estudar o segundo tópico, que são as missões transculturais. Então, o termo trans, o prefixo trans aqui, ele é um prefixo latino, vem do latim, que significa movimento para além de, ou através de. Geralmente, missões transculturais é a ideia de transpor uma cultura, romper então com os nossos conceitos, os nossos paradigmas, para levar a mensagem do Evangelho. E essa mensagem, ela não pode se restringir a uma cultura somente, mas ela tem como propósito alcançar os limites, os quadrantes da Terra. E qualquer que seja, né, a etnia, a nação, a raça, nós então temos este dever, este compromisso de fazer com que essas pessoas ouçam as boas novas de Cristo. O que a Bíblia nos assegura em relação à transculturalidade? Qual é essa visão? Toda vez que se fala em missões transculturais, a Bíblia é o padrão a ser seguido. Porque desde o Antigo Testamento nós vemos a revelação de um Deus sempre com um coração missionário. Em pelo menos 3 ocasiões, que são muito específicas no livro do Gênesis, nós vemos o Senhor tratando com toda a humanidade, não somente com uma nação. E nesse sentido, as missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, porque a igreja é uma agência executiva de missões nesta terra. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com essa missão tão linda de expandir, de dar crescimento do seu reino para todas as nações. Então é propósito de Deus que a igreja divulgue, que a igreja propague, que a igreja leve a mensagem que liberta, que transforma e que alcança os pecadores. No entanto, você e eu, nós sabemos que os desafios são constantes, eles são grandes. As barreiras nas missões transculturais, elas são complexas, é muito difícil. Né? A evangelização do mundo é algo que deve ser feito com muito amor, muito carinho, mas também com muito planejamento. E a igreja precisa conhecer isso, precisa se preparar para realizar a obra missionária. As barreiras são, por exemplo, as barreiras geográficas. São novas nações, novas culturas, novos povos, os idiomas, os valores de vida, os hábitos, as barreiras econômicas, as barreiras de moeda e comércio, as línguas nativas, os dialetos, as barreiras religiosas, o islamismo, o ateísmo, por exemplo, o próprio materialismo, o secularismo que vivemos atualmente. Mas os apóstolos, eles enfrentaram essas mesmas barreiras, essas mesmas dificuldades. Mas tem uma coisa que a Bíblia nos aponta e nos ensina. Foi na força do Espírito Santo, foi na virtude que desceu do alto, que o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. E esse mesmo Espírito, acredite nisso, é o que está com cada um de nós e com a Igreja do Senhor, a noiva de Cristo do presente século. Para quê? Para confirmar a nobre e valiosíssima missão de pregação e proclamação do Evangelho. Então as missões transculturais, elas passam pelo desafio, né, dos povos nativos, todas essas barreiras, e isso não é novidade para a igreja, porque os nossos antepassados, aqueles que levaram a palavra de Deus, também enfrentaram, e eles foram instrumentos de Deus para aquele tempo. Agora, se pudéssemos ou se pudermos comparar, hoje temos uma série de recursos, temos barreiras, mas também temos recursos, estratégias, e que você e eu possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, dentro daquilo que você pode fazer, dentro daquilo que você tem para oferecer para o reino de Deus e para a pregação da palavra do Senhor. A palavra é urgente, pregue a palavra, ide por todo mundo, anunciai o Evangelho até os confins
da terra. Queridos, estamos de volta para fechar o raciocínio com o tópico 3, falando sobre a visão global do Evangelho no mundo. E, muito embora parte desse assunto já tenha sido visto no primeiro tópico, não é demais dizer que nós precisamos rever concepções sobre evangelização e discipulado. Mateus 28, dos versos 18 a 20, outra vez está sendo ressaltado aqui pelo pastor Gabi, que nós precisamos fazer discípulos. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos discípulos e vocês devem se lembrar disso. É comum lembrarmos da figura de Pedro, porque, querendo ou não, entre os 12, dadas as circunstâncias do ministério de Cristo, foi um dos personagens que mais se destacara, tanto no lado positivo quanto negativamente. Mas veja que depois desses 3 anos aproximadamente, o Pedro, num momento de fúria, em que Jesus está sendo preso, ele saca a sua arma, a sua espada, e ele retira a orelha de Malco. Alguém já questionou, indagou, perguntou, problematizou essa ideia horas? Por que o Pedro, já convivendo com Cristo há 3 anos, não recebeu uma ordem por parte de Jesus dizendo: Pedro, para andar comigo tem que tirar a espada da bainha? Tá? É porque, na realidade, possivelmente a resposta de Jesus seria: não adianta forçar a barra, empurrar a porta, pressionar a pessoa para retirar a espada externa se ela nunca sair do seu coração. O Evangelho de Jesus é aquele que molda, que muda por dentro. Mas claro que essa moldagem e mudança, ela altera a vida do sujeito por fora. Mas os impactos iniciais se dão no nosso coração. É uma mudança de concepção, de compreensão, de mentalidade. Isso ainda estava num processo, um processo pedagógico, que uns são mais rápidos, outros a médio prazo, outros demandam mais tempo. Essa é a forma como o Senhor Jesus Cristo trabalha. A propósito, nesse reino, nesse processo de evangelização, propagação, nesse processo de formação de novos discípulos, nós, enquanto cristãos, a liderança de modo geral, tem um limite de atuação. Planta e rega. Rega e planta. Mas quem efetivamente dá o crescimento é Deus. Para fechar o raciocínio, arrependimento e capacitação do Espírito são assuntos que fecham o item 2, onde o pastor Douglas, lembrando aqui do pastor Douglas, pastor Gabi, destaca que a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Ou seja, nós, enquanto cristãos, devemos levar na nossa mentalidade, durante a pregação do Evangelho, a mensagem do arrependimento. Assim como Jesus, um dia encontrando um dos principais entre os judeus, a saber, Nicodemos, foi muito claro, não obstante ser respeitoso, ao dizer-lhe: necessário lhe é nascer de novo. Ele não entendeu muito porque aquele tipo de discurso ainda não conseguia ser incorporado pelos sujeitos, mas depois Jesus dá a devida explicação. Não é entrar no ventre e nascer, é da água e do Espírito, é a regeneração. Só quem aplica esse processo de regeneração no sujeito é Cristo Jesus. Paulo compreende isso e em 5,17 da sua segunda carta aos Coríntios ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passam e tudo absolutamente se faz novo. Que o Senhor nos dê essa compreensão. Qual compreensão? A compreensão que aplicamos há pouco, responsabilizando-nos de fazermos novos discípulos e a compreensão devida de pregarmos o arrependimento por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Vamos concluindo a lição de hoje, lembrando que o desafio da missão transcultural é alcançar o mundo inteiro.
com uma mensagem que salva, que cura, que liberta, que transforma, que batiza no Espírito Santo e o melhor de tudo isso, que prepara o homem e a mulher para morar no céu. É por essa razão que a Igreja de Deus, nós todos somos chamados, convidados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Existem muitos povos neste mundo que ainda devem ser alcançados, de sorte que Deus conta com cada um de nós para que possamos levar a mensagem do reino de Deus. É o imperativo do reino, é uma ordem do Senhor e sempre nos perguntarmos a respeito daquilo que de fato estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Então Deus te escolheu, Deus te chamou para que você fosse essa trombeta, para que você fosse esse alarido, para que você fosse esse anunciador de boas novas, e Ele te dará graça. A garantia está, eu estou convosco todos os dias. Então, não hesite em pregar o Evangelho, não hesite em anunciar a Cristo. Fale de Jesus para alguém hoje. Envie uma mensagem aí do seu aplicativo. Diga para alguém que Jesus o ama. Diga para alguém que Jesus quer libertar. Convide alguém para vir no culto no próximo dia que houver culto na sua igreja. Anuncie a Cristo. E a Bíblia nos ensina: quem ganha almas, sábio é. E que possamos ter essa convicção de que o Senhor nos chamou para sermos anunciadores de boas novas. Oremos. Querido, bondoso e eterno Deus, nós te agradecemos por estes momentos que passamos com cada um dos nossos irmãos, falando do teu amor, do teu evangelho e acreditando e também sendo gratos, porque o Senhor nos alcançou com a mensagem que nos sarou, que nos libertou, que nos confronta, que nos melhora a cada dia. E queremos neste momento lhe pedir, Senhor, conte conosco, capacita-nos, dai-nos entendimento, dai-nos sabedoria do alto, para que possamos anunciar o teu evangelho. Abençoe-nos neste trimestre, que tenhamos aulas, Senhor, com a presença do teu Espírito Santo, que possamos, Senhor, concluir esse trimestre, todos nós dizendo: Senhor, estamos preparados, estamos capacitados por Ti para sairmos a campo anunciando a Tua palavra e levando o Teu Evangelho até os confins da terra. Continue conosco, abençoe os Teus filhos, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, até a próxima, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.